Com relação à cultura linguística do aluno e à norma culta, nós sabemos que dentro do Brasil existe uma norma a ser seguida com relação ao padrão linguístico empregado. Porém, o aluno, assim como qualquer pessoa, ele possui uma linguística própria, né? Uma língua própria que permeia o dia a dia dele. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar de lado essa linguística, chegar para o aluno e falar, olha, a sua língua é errada, você tem que aprender o certo que é usado no Brasil. Não, nós devemos usar essa linguagem do aluno para que ele possa aprimorar os seus conhecimentos. Então, quando o aluno ele chega na escola, a linguagem dele não pode ser descartada. Ele precisa com que o professor faça da sua linguagem uma lapidação. Ele vai lapidar a linguagem, ele vai fazer com que a linguagem dele fique melhor. Mas a gente não pode desmerecer essa linguagem dele, porque é algo muito pessoal, é algo muito dele. E isso daí interfere demais dentro da aprendizagem. Outro processo importante é a função do professor como agente de mudança. Nesse processo de auxiliar o aluno a desenvolver a sua linguagem, né, inicial, é um processo que o professor é um agente de mudança. Quando o professor ele trabalha o construtivismo de forma significativa, ele é um agente de mudança. Então, o professor é uma pessoa muito importante dentro desse processo de alfabetização, seja na idade que for. E aí Inácio fala uma frase muito importante, muito verdadeira, que o professor ele enfrenta vários desafios, porém alfabetizar é o maior deles. A alfabetização é um processo maravilhoso, onde a gente vê na prática a criança desenvolvendo o seu conhecimento linguístico, porém é um processo muito difícil. Então, quem não tem a habilidade de lidar com diferenças, processos vagarosos, processos que demandam uma atenção muito especial, eu não indico a alfabetização. Por quê? Porque é um processo que às vezes dá vontade da gente sair correndo, porque é difícil, mas é um processo maravilhoso. Então, eu já fui professora alfabetizadora, amei. Se eu pudesse, eu ficaria só na parte da alfabetização. Vi o meu filho sendo alfabetizado, vi minha filha sendo alfabetizada e é muito bonito. Então, assim, é um processo complexo, porém maravilhoso. E a educação, né? A gente está falando muito de aprendizagem, mas o que o governo, o que a Constituição garante à criança? A criança não, a educação, né? A educação não se refere apenas à criança ter uma vaga na escola, não. Ele precisa permanecer na instituição, né? Valorizando a sua cultura, a parte de alimentação, distribuição de materiais, ensino de qualidade e principalmente respeito às suas individualidades e o seu social. Porque de nada adianta garantir todos os elementos e não respeitar a sua língua, não respeitar a sua condição social. Então isso é importante, é garantido na lei. E qual que é o compromisso da escola para que isso se faça? Garantir que o aluno aprenda mais do que ler e escrever, que permaneça na escola e possa usar essa aprendizagem para desenvolvimentos futuros, para quando ele estiver maior, nas séries posteriores, ele possa estar desenvolvendo mais o seu conhecimento. E a criança, como já foi falado, ela traz para a escola conhecimentos espontâneos e nós precisamos aproveitar isso através de quê? Da significação da aprendizagem, no caso, uma escrita significativa. Não adianta nada dar uma atividade para o aluno com uma escrita, com temas que não tem nada a ver com a vida dele. Nós precisamos trazer a vida dele para dentro da sala de aula. E as competências, né? Piaget ele fala que a criança inicialmente ele vai aprender a letra e o som, né? No sentido de ver a sonoridade, o formato, né? O desenvolvimento e trazer tudo isso para a função simbólica. O que é isso? Ele começa a misturar letras e desenhos. Depois, ele vai, através disso, né, nesse ambiente escolar, ele vai fazer imitações, brincar de secretária, brincar de professor, e isso daí é importante colocar como elemento dentro da aprendizagem lúdica.
E aí, posteriormente, ele vai fazer a superação desse simbolismo, desse realismo nominal. Ele vai perceber que desenho é uma coisa, número é outra e letra é outra. Vai começar a discriminação do som, da fala, né? A fala é uma coisa, a escrita é outra, e vai fazer todo esse processo. Vai começar a juntar sílabas, né? Grafema e fonema. Ele vai começar a identificar letras, vogais, consoantes, os formatos. Depois ele vai começar a juntar as sílabas, formar palavras, sentenças, textos e assim por diante. É uma progressão de aprendizagem. E aí, ele vai também aprender que nós temos um sistema de escrita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, trabalhar e identificar gêneros textuais, que a bula de remédio é diferente de uma redação. E vai trabalhar tudo isso nos grupos produtivos. O que são grupos produtivos? Quando a professora coloca crianças que sabem com crianças que sabem menos. E o que acontece? Um vai puxar o outro, um vai trocar conhecimento com o outro, e isso é muito importante. E por último, as descobertas que as crianças precisam fazer. Nós temos a ideia de que você precisa, isso daí para todo mundo, você precisa aprender matemática, você precisa aprender português, você precisa aprender história. Mas para quê? Por que eu tenho que aprender isso? Qual que é a função? Então a gente precisa explicar para a criança para que serve, o que vai representar na nossa vida, como que tudo isso funciona. Nós aprendemos, vou dar um exemplo clássico de matemática. Por exemplo, matemática, física, tabela periódica. Só para quem é físico, para quem é químico, que vai usar. Matemática, expressões numéricas. Até que a raiz quadrada a gente usa, mas expressões numéricas a gente usa muito pouco, quiçá uma vez ou outra. Então, assim, a criança precisa aprender para que serve, o que isso vai representar na sua vida. E no próximo vídeo a gente continua falando um pouco da aprendizagem propriamente dita, da alfabetização e do letramento com a Emília Ferreira, a Ana Teberoski, dentro da aprendizagem da psicogênese da língua escrita. Tá bom? Muito obrigada!